Fortes emoções na estreia do Orgulho da Nação no Flabasquete lá no Mundial em Singapura. Rapaz, mas que jogo emocionante. Confesso para vocês que no início eu estava muito aborrecido. Flamengo aí perdendo com 20 pontos de diferença. Caiu a diferença, conseguiram ir buscar a vantagem e no final acabaram perdendo aí, mas por uma diferença mínima. Amanhã o basquete do Flamengo joga contra os australianos, perderam aí para a J-League dos Estados Unidos, mas foi um jogo muito, mas muito emocionante mesmo. Curti, vibrei, pulei, rapaz, só não xinguei, mas confesso para vocês, que jogaço, galera, que jogaço. E além disso tem aí, vou falar também sobre Flamengo hoje na Libertadores da América, escalações, arbitragem, também tem outros assuntos para abordar aí com relação à reunião que teve do COD, né, sobre a construção do estádio do Flamengo. Nosso sonho vai ser adiado. A previsão da antiga diretoria era para 2029, 15 de novembro de 2029, mas parece que o prazo mínimo é 2036. 2036. Rapaz, espero estar vivo até lá para poder ver a construção do nosso estádio. Ser sincero para vocês, eu concordo plenamente com a atitude do BAP e não querer prejudicar as receitas do futebol do Flamengo, endividar o clube, né? Mas, vamos lá, começou a nos assistir? Deixa o like de vocês, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e dê aquela moral compartilhando os nossos conteúdos, que tudo isso para vocês é 0800, né? Bom, aquela palavra de meditação matinal, estava esperando acabar o jogo do basquete para poder fazer essa live. É a seguinte, Lucas 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Rapaz, e hoje tem Flamengo e São Paulo aí na Libertadores da América. O São Paulo contra a LDU, jogo do São Paulo é às 19 horas, tá? Será no Morumbi. E às 21 horas e 30 minutos, Flamengo. O chaveamento é o seguinte, São Paulo passando, né, vai enfrentar o Palmeiras que venceu ontem de 2-1, né, jogando fora de casa, vai decidir a vaga em casa, com certeza Palmeiras vai passar, o River Plate muito ruim, cara. E hoje, né, Flamengo passando aí, vai enfrentar quem, meus queridos? São Paulo, o chaveamento do Flamengo é outro completamente diferente, né? Bom, vou aqui começar a trazer as informações para vocês. Tem muitas coisas para trazer nessa manhã de quinta-feira, dia de jogo do Flamengo, mas quero pontuar aqui o jogo do Flamengo pela estreia no Mundial de Clubes lá em Singapura, né? O Orgulho da Nação, o Flabasquete, foi um jogaço, tá? O Flamengo chegou aí a passar 10 pontos, depois de estar 20 pontos atrás, chegou a passar 10 pontos, mas no finalzinho ali, faltando 2,5 milésimos de segundo para acabar, rapaz, os caras conseguiram ir lá e fazer a cesta de 2 pontos. Mas beleza, importante aí é que o Flamengo ainda tem chance de conquistar o tri mundial e é isso aí que nós desejamos. Parabéns ao Orgulho da Nação, pela busca da recuperação aí, e quase conseguiram vencer. Faltou pouquinho, né? Vamos ver quem está chegando aqui na nossa live. Meu amigo Ted SJR. Bom dia, meu amigo Amaury de Paula Santos. Um dia abençoado hoje. Hoje tem Mengão, love sempre, amor lá em cima. É isso aí, meus queridos. Um abraço para minha amiga Miriam Cruz. Não apareceu ainda, mas daqui a pouco ela aparece. Ela aqui, minha amiga Odelsa, meu amigo Cláudio Silva Andrade. Nós estávamos falando sobre o Flabasquete. Eu estava fazendo umas postagens também de madrugada. E ele estava ali, ó, juntinho comigo aí. Ele e o
tinha outra aí também acompanhando de madrugada aí as postagens que eu estava fazendo. Galera, se você quiser aí apoiar o nosso trabalho, você pode doar estrelas aí, tá? É coisa mínima, mas ajuda bastante a gente, pode ter certeza disso, tá? Bom, o trabalho que eu faço aqui para vocês é 0800, não peço nada em troca, mas se você sentir o desejo no seu coração de nos doar estrela, ó, pode fazer aí que o PQD fica feliz da vida. Bom, vamos começar aqui a falar agora sobre abordar outros assuntos, né? Ontem o Flamengo realizou o último treino focado no jogo de hoje contra os Estudiantes da Argentina, às 21 horas e 30 minutos, no Maracanã, jogo de ida, né, das quartas de finais. E todos os jogadores do Flamengo treinaram em campo na tarde de ontem. Bruno Henrique está livre de dores na coxa e Varela recuperou completamente da pubalgia. Esses daí podem ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Daqui a pouco eu falo mais sobre eles. Eric Pulgar realizou trabalhos de fisioterapia no gramado e avança aos poucos. Alexandre e Jorginho estão em fase de transição com exercício de condicionamento físico acompanhados por fisioterapeuta. Os dois são avaliados diariamente pelo clube e, por enquanto, seguem como dúvidas para Flamengo e Estudiantes. Nós vamos saber, depois que Felipe Luiz, aí, o Flamengo liberar a lista dos relacionados que estarão em campo para esse jogo de hoje. Carlos Eduardo, um forte abraço para você. Carlos Eduardo está nos assistindo aí. Muito obrigado aí, Carlos Eduardo. Saudações rubro-negra, tá? Bom, teve pipocada do Botafogo ontem? Teve. Botafogo, que nasceu em 2024 e veio a óbito em 2025, meus queridos. Aqui, ó. Botafogo passa vexame no Brasileirão, enquanto o Palmeiras fica próximo da vaga na semifinal da Libertadores. Ontem, no Newton Santos, o Botafogo estava vencendo por 3-0, cara. Fez 3 gols no primeiro tempo. O Mirassol foi lá e empatou. A partida terminou 3-3. Gente, vocês que me acompanham já há mais tempo, eu falei lá atrás que o Mirassol iria figurar entre os 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Mirassol hoje é o 4º colocado, se eu não me engano. Depois eu dou uma conferida na tabela. E tem demonstrado um grande futebol. Mirassol, que é um time com apenas jogadores brasileiros, não tem estrangeiros no time do Mirassol. O técnico do Mirassol é um técnico brasileiro, demonstrando que os nossos técnicos têm que começar a ser valorizados, principalmente a nova safra, né? Porque tem uma safra de técnicos aí retrógrados que não querem evoluir, né? Aldo Nascimento, lá de Canavieiras, Bahia. Bom dia, meu amigo, saudações rubro-negra, saudade de vocês, cara. Falei para vocês que eu voltaria a fazer as lives e, como prometido, tô aqui. Ó, de segunda a sexta, livezinha entre 8 e 9 horas da manhã. Fiquem ligadinhos, trazendo todas as informações do Flamengo para vocês, né? Como falando, o Mirassol tem aí trazido para nós que gostamos do futebol, gostamos do espetáculo, um futebol bonito, um futebol vistoso, um time que vai dar muito trabalho, recém-subido da segunda divisão, tem aí deixado muitos grandes para trás. Parabéns aí à equipe do Mirassol e sua gestão pelo excelente trabalho que estão fazendo. Então vamos lá. O Alvinegro abriu 3-0 no primeiro tempo, mas cedeu o empate na etapa final. Aos poucos, mais de 6 mil torcedores presentes ao término do jogo gritaram time sem vergonha, ou seja, os torcedores do Chora Fogo gritaram time sem vergonha, 6 mil e pouco pessoas só assistindo. Eu acho que a torcida toda do Botafogo estava lá no estádio Newton Santos ontem, né? Bom, na noite de ontem, quarta-feira, foi recheada de jogos, isso porque teve partida atrasada do Brasileirão e também as quartas de final da Libertadores e Sul-Americana. Assim, o Mirassol mandou na casa do Botafogo e o Palmeiras não deixou o River Plate da Argentina respirar, né? Lá na Argentina, lá na casa deles, cara. Avelino de Moura. Bom dia, meu camarada. Daqui de Conceição de Araguaia, Pará. Avelino, olha como eu tô chegando longe, glória a Deus. Obrigado pela audiência de vocês. E Avelino, um forte abraço para todos aí
de Araguaia, no Pará, em especial para você, meu querido rubro-negro. Hoje tem Mengão. Tamo junto aí, muito obrigado mesmo. Fico muito feliz com a audiência de vocês. Bom, quais foram os resultados de ontem, PQD? Vou trazer para vocês. No Brasileirão, Botafogo 3, Mirassol 3, jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, que teve aquela paralisação por causa do Super Mundial de Clubes. O Flamengo também tem um jogo atrasado que é contra o Sport, também da 12ª rodada. Bolívar, da Bolívia 2, e Atlético Mineiro 2, isso aqui pela Sul-Americana. Independente Del Valle, do Equador 0, Once Caldas, da Colômbia 2, isso aqui também pela Sul-Americana. Na Libertadores, River Plate 1, o Palmeiras 2. Inclusive, o jornalista aí brincou com a situação do Andrés Pereira, que deu uma assistência para o primeiro gol do Palmeiras, e ele falou que essa é a segunda assistência que Andrés Pereira dá para o Botafogo, fazendo alusão àquele Libertadores da América com o gol do Davidson, né? Noel Gonçalves Oliveira, saudações rubro-negra, Maurício de Paula Santos. Noel, forte abraço para você, saudações rubro-negra, que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Bom, teve reunião do COD ontem para falar sobre o quê? Sobre o estádio do Flamengo. E houve algumas alterações. O planejamento inicial era que o estádio fosse inaugurado em 15 de novembro de 2029, com capacidade para 78 mil pessoas. Houve uma mudança e foi reduzido a quantidade de número de torcedores, de 78 para 72, tá? Com lugares populares ali, né? Mantendo aquela promessa. Eu vou trazer a informação para vocês, porque houveram 5 mudanças aqui. Estádio do Flamengo tem 5 diferenças de projeto de BAP e Landim para construção no terreno do gasômetro. Em 2024, a diretoria de Rodolfo Landim comprou o terreno do gasômetro e prometeu entregar um estádio em 2029. Porém, nesta quarta-feira, ontem, dia 17, durante reunião do Conselho Deliberativo, Luiz Eduardo Batista apresentou novos dados e afirmou que a arena ficará pronta em 2036, no mínimo, tá? Pode ultrapassar, no mínimo até 2036, ou seja, daqui a 11 anos, né? Vou trazer para vocês quais são as 5 diferenças do projeto de Landim para o projeto do BAP. O projeto do Landim era o seguinte: 78 mil lugares, custo total de 3 bilhões, inauguração 2029, financiamento baseado em antecipação de receitas, ou seja, iria impactar na performance do futebol, coisa que nós não queremos. Nós queremos um time forte e competitivo, para não termos problemas aí de ficar brigando para não ser rebaixado. Nós temos que brigar por títulos e também não poder investir em jogadores de qualidade. Então, o que vocês acham melhor? Que atrapalhe, impacte na performance do futebol ou que seja feito de uma forma consciente? Que não venha comprometer as finanças do Flamengo, não venha comprometer o time? Eu acho que essa ideologia do BAP é bem melhor. Por mais que atrase, mas que a gente continue aí brigando por coisas grandes, é o que importa. Bom, o projeto do BAP é o seguinte: 72 mil lugares, ao invés de 78 do Rodolfo Landim. Custo total, 2,2 bilhões, ou seja, 2 bilhões e 200 mil reais, né? Ou seja, diminuiu aí o valor, né? Inauguração, 2036. Geração de recursos internos e poupança, sem impactar a performance esportiva. José Aparecido Valvassoura, bom dia, Deus é Pai e mais o Flamengo. É isso aí, tamo juntos. É o José Aparecido, saudações rubro-negra. Bom, assim que assumiu o Flamengo em janeiro, o BAP avisou que iria refazer todos os estudos realizados pela gestão anterior. O prazo e os valores eram o que mais incomodavam o dirigente atual. Assim sendo, em reunião do Conselho Deliberativo realizada ontem, quarta-feira, o grupo que comanda o clube apresentou as atualizações, tá? O que disse o Flamengo com relação a isso? Vamos lá.
Após o fim da reunião do COD, o Flamengo emitiu um comunicado sobre as alterações no projeto elaborado pela gestão passada. Vou trazer para vocês um trecho agora, né, da publicação do Flamengo, que diz o seguinte aqui, tá? Abre aspas. Os prazos também foram revistos. O cronograma original ignorava etapas essenciais como o remanejamento da Naturgy, que ocupa 55% do terreno, com uma subestação de bombeamento de gás para a região metropolitana do Rio de Janeiro, escreveu o Flamengo. Cara, só essa movimentação aqui da Naturgy deve levar uns 4 anos. Como é que a gestão anterior queria entregar o estádio para daqui a 5 anos? Ia fazer toda essa movimentação da Naturgy em 4 anos e em 1 ano construiria o estádio para 78 mil pessoas? Pura campanha eleitoreira. É o que nós concluímos, né? Querendo enganar o povo, né? Bom, seguindo aqui, conforme o comunicado, a Naturgy segundo o comunicado da Naturgy enviado ao Flamengo em 10 de setembro de 2025, o tempo estimado de remanejamento é de 4 anos após a obtenção do novo endereço para a instalação da subestação a cargo da prefeitura, ou seja, ainda não foi determinado um local para onde a Naturgy vai se transferir. Depois que tiver esse local, tiver esse novo endereço, aí a Naturgy vai começar, a Prefeitura do Rio de Janeiro se comprometeu a fazer todo esse remanejamento e vai levar 4 anos, ou seja, não tem nenhum local ainda para montar todo o equipamento da Naturgy. Então você vê que o Rodolfo Landim estava aí tentando utilizar a construção do estádio para colocar o seu sucessor, né? E não deu certo. Bom, mudando aqui de assunto, tivemos aí o nosso querido Chola. Eu gostava muito do Chola, mas o estilo de jogo dele já foi falado que não se encaixava no estilo do técnico Felipe Luiz, que é um estilo de jogo mais de toque, né? E o Chola é aquele jogador que avança, vai para cima. Então, ele fez a sua estreia ontem, né? E foi o herói da classificação do Dynamo de Kiev, gente. Chola, parabéns para você. Desejo muito sucesso para você, tá? O Dynamo de Kiev da Ucrânia está classificado para a 8ª de final da Copa da Ucrânia e contou com a ajuda do ex-Flamengo, porque o Bogdan Chola, estreando pela equipe ucraniana, marcou o 2º gol da vitória por 2-1 diante do Oleksanndria da Ucrânia e garantiu a vaga da equipe. Chola entrou no 2º tempo e foi decisivo para o Dynamo de Kiev. O jogo estava empatado em 1-1 quando o atacante nigeriano, com passagem pelo Flamengo, marcou os 41 minutos da etapa complementar, definindo o placar, né? Já estreou bem, estreou com vitória, estreou marcando gol e que ele desponte aí na sua carreira, merece muito. É muito guerreiro, é muito lutador, merece toda a sorte de bênção do mundo. Bom, ontem, quarta-feira, tivemos aí o banimento novamente da torcida Jovem Fla, devido a todo aquele transtorno que foi causado, linha de trem, surfando em cima de ônibus e etc. E ontem a torcida jovem emitiu uma nota oficial se posicionando sobre a decisão proferida pela Justiça do Rio de Janeiro. Na ocasião, a agremiação foi punida por 2 anos após novos episódios de desordem. Durante a nota oficial, a torcida jovem do Flamengo anunciou que irá acionar a assessoria jurídica da entidade para recorrer da resolução da magistrada Renata Guarino. A resolução foi tomada na última terça-feira, dia 16 de setembro, pela juíza especial do torcedor e dos grandes eventos do Rio de Janeiro. A torcida ficou afastada oficialmente dos estados durante 5 anos, tá? E foram registrados, né? Justamente no retorno da torcida jovem contra o Grêmio no Maracanã no dia 31 de agosto, ou seja, ficaram 5 anos afastados. No seu retorno foram registrados vários atos que acabaram culminando em mais uma punição, tá? Bom, agora, meus queridos e minhas queridas, vamos falar do jogo que vai ter logo mais às 21h30. Eu tô ansiosíssimo. E você, tá ansioso também? Eu tô aqui, ó, polvorosa,
querendo ver Flamengo em campo e que o Flamengo consiga vencer bem para que a gente não tome susto lá na Argentina, né, cara? Bom, Flamengo e Estudiantes entram em campo hoje, quinta-feira, dia 18, às 21 horas e 30 minutos, pela partida de ida das quartas de final da Libertadores da América no Maracanã. A equipe do Flamengo busca manter o bom momento da temporada, enquanto o Pincha, que é o Estudiantes, né, procura segurar os brasileiros para ter condições de classificar a próxima fase dentro de casa. Ou seja, primeiro jogo aqui e eles vão decidir a vaga dentro da casa deles. Por isso que é muito importante que o Flamengo consiga aí fazer pelo menos 2 ou 3 gols para nós não termos susto lá, não levarmos susto, tá? A partida de volta ocorrerá na próxima quinta-feira, na semana que vem, no dia 25, no estádio Jorge Luiz Iste, em La Plata, também às 21 horas e 30 minutos, horário de Brasília, tá? Quem vencer vai enfrentar o vencedor de Racing ou Vélez Sarsfield. Rapaz. A partida entre Flamengo e Estudiantes terá transmissão da ESPN e da Disney Plus, né? Eu fico vendo aqui Disney+, se eu falar Disney+, meu filho puxa a minha orelha, Disney Plus, pai. Mas tá um mais aqui. Eu aprendi que isso aqui é o mais, não é Plus. Vamos lá. Como chega o Flamengo? O Flamengo recebe o Estudiantes hoje no Maracanã e tenta se manter embalado na temporada, com números impressionantes na defesa e no ataque. O Flamengo perdeu apenas 7 vezes no ano. Na Libertadores, o time carioca perdeu somente para o Central Córdoba da Argentina na fase de grupos. De lá para cá, foram 2 empates, 4 vitórias consecutivas e, além disso, um placar elástico é bem-vindo para o jogo para que o Flamengo volte tranquilo de lá, tá? Bom, dentro de campo, o técnico Felipe Luiz terá os retornos de Bruno Henrique, poupado por incômodo na coxa, e de Varela, recuperado de pubalgia. A volta dos 2 titulares, importante, aumenta a confiança do elenco para este duelo. Por outro lado, Jorginho Alexandre e Pulgar seguem em tratamento de suas lesões e serão baixas para o jogo da Libertadores. Os 2 primeiros, aliás, devem voltar na partida de volta na próxima quinta-feira. O volante chileno, né, voltou à atividade no gramado, mas ainda precisa de ao menos de 2 semanas para ser liberado à última fase. Ele se recupera de uma fratura no 5º metatarso do pé direito, né? Tá fazendo falta, mas eu não sei se ele vai conseguir ser titular com o que o Jorginho tá jogando não, cara. Acho pouco provável que Eric Pulgar consiga voltar a ser titular no Flamengo. Bom, então vamos lá. Como chegam os Estudiantes, meus queridos e minhas queridas? O Estudiante procura sair de uma fase irregular que vive na temporada. Apesar disso, o técnico Eduardo Domingues mostrou confiança na classificação às semifinais. Ele destacou que o confronto será difícil, mas acredita que sua equipe está preparada e quem melhor executar o plano de jogo terá vantagem, é lógico. Aquele que montar a melhor estratégia, né, no jogo de hoje é o que vai sair com vantagem. Eu não quero que seja um empate. Ele falou que não vai jogar na retranca. Ele falou que vai buscar a vitória. Ele vindo buscar a vitória, Flamengo com o elenco do jeito que está, abrir um precedente para tomar uma goleada, né? Não é querendo ser soberbo não, mas vamos lá. Bom, na campanha, os argentinos eliminaram o Cerro Porteño nas oitavas e somam 3 vitórias como visitantes, perdendo apenas para o Botafogo diante dos flamenguistas. O treinador não poderá contar com Eric Meza e Joaquim Tobias. Estão lesionados, tá? Flamengo e Estudiantes, vou trazer aqui todo o cenário, né? Bom, data dia 18 de setembro, mais conhecido como hoje. Às 21 horas e 30 minutos, horário de Brasília, local Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Provável escalação do Flamengo, meus queridos. Rossi, Emerson Royal ou Guilherme Varela, tá? Léo Ortiz e Léo Pereira. Ayrton Lucas ou Matias Vinha, eu prefiro Matias Vinha, mas eu acho que Felipe Luiz deve vir com Matias Vinha, tá? Matias Vinha com Ayrton Lucas. Alan ou Nicolas de la Cruz. Aqui entre Alan e de la Cruz, é óbvio que é o de la Cruz, tá? Saul, Arrascaeta, Gonzalo Plata ou Luiz Araújo. Eu entraria aqui com o Gonzalo Plata, porque o Luiz Araújo ele entra muito melhor no decorrer da partida. Pedro ou Bruno Henrique, Samuel Lino no
né, o ataque aqui, Pedro ou Bruno Henrique e Samuel Lino, titular absoluto desse time do Flamengo, tá? Provável escalação do Estudiantes: Muslera, Ramon Gomes, Gonzalez Pires, Facundo Rodrigues e Arzamedia, Ascaciba, Amondoraium, Palácios, que nome feio é esse, né? Amandaraium, Palácios, José Souza e Cetre, Facundo Farias e o técnico Eduardo Domingues. A arbitragem é toda colombiana. Vocês sabem que quando eu falo da Colômbia, eu lembro sempre da Shakira, né? Uma das mulheres mais lindas do mundo, cara. Shakira, I love you. O árbitro é o André Rogers, assistente número 1, Alexandre Guzman, e o assistente número 2, John Leon, ou Lion, né? Como vocês quiserem. O VAR fica por conta de Nicolas Galo, tá? Isso aí é a provável escalações de ambos os times e também aí a arbitragem. Bom, como eu falei no início do vídeo, né, o apresentador da Globo critica tratamento nobre da mídia ao Flamengo. É ele, André Rizek. Jornalista defendeu o maior equilíbrio na cobertura dos clubes. O André Rizek, em entrevista ao Charla Podcast, o jornalista citou alguns casos onde percebeu essa diferença e defendeu igualdade na cobertura dos outros clubes. Vamos para as falácias de André Rizek? Abre aspas. O Flamengo tem um tratamento nobre. Um exemplo disso é quando o clube ganha a Taça Guanabara e anunciam: Guanabara é do Mengão. Enquanto isso, os outros times, quando vencem, são zoados. O Botafogo ganha e vence com o estadual esvaziado. Isso na imprensa, fecha aspas, disse André Rizek. Vamos continuar aqui. Para o apresentador, a torcida rubro-negra se acostumou com o tratamento diferenciado dado ao clube nos últimos anos. É o maior e melhor. E ele continuou aqui, abre aspas. Aí você acostuma o torcedor do Flamengo que tem que ser assim. Ao rubro-negro tudo, aos outros nada. É zoeira, desdém, piada. Um exemplo prático disso foi durante a Copa do Mundo, quando disse que o John Arias era o jogador mais completo em atividade no Brasil. Aí me cobraram, mas o Arrascaeta? Não é nada contra o clube, mas se tem essa cultura, isso sempre foi claro para mim. Fecha aspas, disse André Rizek. Cara, Flamengo é zoado de todas as formas. Não tem casa, né? Cheirinho. A gente é zoado de todas as formas e por todos os clubes. Eu acho que o André Rizek, ele está fechando os olhos e tapando os ouvidos para o óbvio. Todo mundo zoa o Flamengo, todo mundo sacaneia o Flamengo, inclusive a própria mídia. Aí a gente não pode tirar sarro, ou o jornalista, o comentarista que é rubro-negro não pode tirar sarro. Ou seja, em vocês dói, na gente não. Ah, deixa de mimimi, André Rizek. Pô, me poupe, né? Me poupe. Você tá falando sério mesmo isso? Você vem no Charla Podcast, um programa conceituadíssimo, ficar de mimimi? Ah, não tô crendo nisso não, parceiro. Não tô crendo mesmo. Vou botar aqui o auxiliar visual. Eu falei no início do vídeo sobre o jogo emocionante do Fla Basquete hoje. E tá aqui, ó. Flamengo consegue recuperação absurda, mas perde jogo de estreia no Mundial. Próximo jogo do Flamengo acontece na sexta-feira, dia 19, mais conhecido como amanhã. Vamos aqui, ó. Flamengo estreou com derrota na Copa Intercontinental FIBA em Singapura, após estar perdendo por 20 pontos. O rubro-negro aí... O que houve aqui? Aqui. Bom, após estar perdendo por 20 pontos, o rubro-negro engatou uma quinta marcha e protagonizou uma recuperação espetacular na NBA, no G-League dos Estados Unidos, e levou a melhor por 93, que levou, né, o J-League levou a melhor por 93-91, apenas 2 pontos de diferença no finalzinho. Primeiro quarto foi o seguinte, 19-16 para os americanos, segundo quarto 19-13 para os americanos,
Terceiro quarto 29-27 para os americanos e o quarto 26-35 para o Flamengo. O Flamengo, né, praticamente venceu o último, mas na somatória total perdeu. Desse modo, o Flamengo figura na última colocação do Grupo B no Mundial de Basquete. Agora o time comandado pelo técnico Sérgio Hernandes volta à quadra na sexta-feira para enfrentar o Illawarra Hawks da Austrália, às 6 horas, horário de Brasília. Eu vou estar assistindo novamente. O Flamengo começou o jogo bastante pressionado pela NBA G-League. Desse modo, o time estadunidense levou a melhor nos 2 primeiros períodos. Além disso, no terceiro quarto, o Mengão chegou a estar perdendo por 20 pontos, mas deu início a uma recuperação absurda. Apesar da derrota, gente, foi um jogo emocionantíssimo. Que jogo, que jogo. Me amarrei, vibrei do início ao fim. Galera, essas são algumas das informações que eu tinha para trazer para vocês nessa manhã de quinta-feira, dia de jogo do Flamengo, dia de nós torcermos aí e vibrar na frente da televisão, lembrando, o jogo 21 horas e 30 minutos no Maracanã, contra os Estudiantes, na Argentina. O jogo será transmitido pela ESPN e pela Disney Plus. Não vai passar na TV aberta. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, paraquedista rubro-negro, fico aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Chegou mais uma mensagem aqui. Deixa eu ler aqui, eu não gosto de deixar. O J. Silva Santos, bom dia, isso aqui é Flamengo. Eu não podia sair, né, sem deixar meu bom dia para o J. Silva Santos, que está sempre nos dando aquela moral desde o início da nossa caminhada aqui na plataforma do Facebook. Um abraço, fique com Deus, um beijo no coração de todos vocês.